Boa noite. Mais uma vez, estando aqui com um enorme prazer, uma enorme satisfação, agradecendo o convite da Karen, do Dorim, de toda a equipe. Clarissa, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais esse trabalho, e agradeço principalmente a presença de todos vocês para este trabalho nosso, agora, toda sexta-feira. E o tema de hoje é a Grande Fraternidade Branca. Vamos procurar, é claro, pelo tempo, um breve resumo sobre o tema Grande Fraternidade Branca Universal, esclarecendo determinados pontos, desmistificando outros, que no momento atual considero, não só eu, mas outros tantos, extremamente importantes. A Grande Fraternidade Branca Universal, cujo termo mais correto é a Grande Loja Branca, ela, na verdade, esse conceito de Grande Fraternidade Branca ou Grande Loja Branca vem no final do século XIX, através da criação pela Helena Petrovna Blavatsky sobre os estudos dos 18 anos que ela passou viajando, principalmente no Oriente, e sua estada lá, compilando muita documentação védica, hebraica, egípcia, enfim, de civilizações antigas sobre vários temas. E ela organizou isso tudo, além de outros. Né? O final do século XIX foi bastante rico nesse processo de elucidação e compilação de conhecimentos antigos. E o termo vem justamente dos trabalhos de Petrona Blavatsky. Tá? Mas a essência do significado, da atuação, do que realmente vem a ser a Grande Loja Branca é muito, mas muito antigo. Se perde na noite dos tempos. A grande maioria, quem ouviu falar, ou quem já leu alguma coisa a respeito, sem se aprofundar muito, se limita, obviamente por falta de um acesso maior a determinados conhecimentos, por falta mesmo de tempo ou de condições de se aprofundar no assunto, considera que isso vem a ser um grupo de seres de excelsa virtude espiritual, evolução espiritual, que compõem justamente essa fraternidade, muitos chamados de mestres, e mestres ascensionados, ligados aos raios, atuando nos dias da semana e com outras atividades também. Né? Mas a Grande Loja Branca é muito mais do que isso. Primeiramente, todas as culturas antigas, todas as tradições das grandes civilizações antigas, que, na verdade herdaram muito conhecimento das grandes civilizações anteriores, principalmente na época Atlante, no final da Lemúria e no início da Atlântida, até o seu esplendor e depois derrocada, fora o conhecimento e a atuação no planeta, nesta grande época, de seres de fora desse planeta, de outras hierarquias siderais estelares e principalmente das hierarquias relativas ao nosso bairro, ao nosso quintal, que eu chamo de sistema solar. Né? Na verdade, o nosso sistema solar é como se fosse o quintal, uma área referente ao que conhecemos como nossa casa, a Terra, onde determinadas estrelas próximas, ou melhor, esquemas evolutivos próximos, estelares, no quadrante galáctico em que nós estamos, né, formariam o nosso bairro
dentro da galáxia. Existe uma ligação evolutiva direta e indireta, em alguns aspectos, com toda essa questão gerencial, tá, da vida e do processo evolutivo nesses sistemas próximos e no nosso sistema solar. Existe uma interligação muito grande. Mas, ao mesmo tempo, existe, obviamente, uma limitação de atuação, evidente, né? Então, como estava sendo dito, as civilizações antigas, e principalmente a anterior e as anteriores a essas civilizações, Atlântida, etc., né? Nesse período, conforme até encontramos nas várias escrituras sagradas, os chamados deuses, ou os anjos, ou, enfim, o que se quiser denominar, estavam por aqui, entre os homens. E todo esse processo evolutivo, que infelizmente não demandamos de tempo para nos aprofundar, né, ele vem, obviamente, de outros processos evolutivos gerenciados por seres de altíssima estirpe espiritual dentro do nosso sistema solar, até remontando à época da formação desse sistema e a própria formação da Terra. E o processo de vida evolutiva monádica, chegando ao plano físico, passa por outros planetas dentro do nosso sistema solar e outras premissas evolutivas que vão gerar futuramente o processo de vida aqui no nosso planeta. Então, os seres que gerenciam isso são seres de uma alta evolução, são de um processo de concepção praticamente impossível para nós humanos compreendermos. Os termos védicos que encontramos, por exemplo, na teosofia e alguns outros ramos de conhecimento, distinguem muito bem essa hierarquia de seres. O universo é hierarquizado, a galáxia é hierarquizada, o nosso bairro e o nosso quintal, nosso sistema solar é hierarquizado. Então, seres criadores de forma e que gerenciam o processo evolutivo, transpondo justamente a vida de planeta em planeta, continuando esse processo em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, supra-hominal, vêm sendo trazidos de orbe para orbe em chamadas rondas e cadeias evolutivas, ou seja, ciclos de processo evolutivo. Tá? Esses seres eram considerados no passado e conviviam aqui durante um tempo de deuses pelas escrituras antigas, mais especificamente Prajápatis, Agnisvatas, etc., termos mais específicos para essas hierarquias, onde cada uma era responsável por um processo evolutivo diferenciado. Muito bem. Nós, aqui no planeta, evoluímos a partir desse processo, passando pelas chamadas raças raízes. Já foi comentado até numa outra live. Relembrando a primeira raça hiperbórea, a segunda gondwaniana, a terceira lemuriana, a quarta atlante, a quinta raça atual, que é a raça ária, e a sexta raça que em breve entrará por aí, principalmente e especialmente no Brasil, que está sendo preparado para isso, o Homo cósmicos, e a sétima raça futura, andrógenos. Para a nossa escala de vida, é um tempo incomensuravelmente grande, que os hindus e os egípcios, cada um à sua forma, conseguiam estabelecer essa escala de tempo.
que obviamente não é um conhecimento deles, um conhecimento que eles herdaram e também veio transmitido de fora. Né? Então, num determinado momento, aqui no nosso processo evolutivo, onde a Terra e a humanidade passa pela quarta ronda de 7, são 7 rondas ou 7 ciclos evolutivos, para cada ciclo desses existe uma manifestação suprema gerencial para cada raça, que nós no ocultismo chamamos de Manu. Inclusive é um termo que vai dar origem a um termo hindu Manvantara, ou mais conhecido como Manvantara ou Manvantara, que é um período de tempo, para nós, extremamente longo, mais de 300 milhões de anos. Muito bem. Então, dentro desse processo, houve um tempo em que se formou a Grande Fraternidade Branca, ou a Grande Loja Branca, fisicamente no planeta. E, segundo os escritos antigos, muitos desses deuses que aqui ficaram e se estabeleceram e que outros evoluíram a partir daqui, foram para o interior da Terra, não a nível físico. Hoje se encontram a nível interdimensional dentro da Terra e acima da superfície do orbe. Então nós temos, na verdade, uma estrutura fantástica, formidável, que reúne todas as egrégoras, todas as falanges de caráter espiritual que nós conhecemos, de luz, inclusive nos reinos dévicos, mahadévicos, que são os reinos elementais, o reino humano e supra-humano, no seu desenvolvimento e eclosão consciencial. Isso tudo junto, fora esses chamados deuses primordiais, relativos ao próprio sistema solar, isso tudo é a Grande Fraternidade Branca Universal. É o gerenciamento do processo evolutivo para cada período, para cada raça, para cada manvantara desse, que depois eu vou explicar como é que é isso. Tá? Nos níveis físico e extrafísico, principalmente físico, da manifestação evolutiva da mônada, na sua passagem pelo reino mineral, depois pelo vegetal, depois pelo animal, depois pelo hominal e o supra-hominal. Então, a Grande Loja Branca não é composta somente da questão evolutiva humana, tá? Mas o que nós conhecemos como mestres e mestres ascensionados, eles são muito mais do que normalmente se pensa, são muito mais do que seres de luz. Eles fazem parte de um processo iniciático comum no nosso sistema solar e em todo o universo. Em termos ocultistas, em termos esotéricos, um mestre ascensionado e um mestre, ascensionado ou não, ele alcançou, na verdade, a plenitude da sua vivência espiritual para este planeta e para o sistema solar nosso. Ou seja, um ser desse tem um potencial vibracional, consciencial, que não temos como conceber. Não é uma simples entidade, não é um simples ser de luz. É muito mais do que isso. Um mestre espiritual real é algo muito sério. Ele passa pela primeira iniciação cósmica. O que nós, aqui, dentro mesmo de um processo sério, trabalhoso, de encarnação em encarnação, de aprendizado e burilamento consciencial e espiritual, passando por processos iniciáticos, isso tudo é um arremedo perto da verdadeira e real iniciação que esses seres passam. São 4 iniciações a nível cósmico definitivo.
O que um mestre espiritual é e significa é um ser que já venceu todas as etapas encarnatórias, pelo menos aqui na Terra. Ele não precisa encarnar mais. O mestre ascensionado, ele eventualmente, e não de forma tão comum, tão sequencial ou frequencial como se pensa, ele eventualmente reencarna voluntariamente para um auxílio à humanidade. Faz parte do processo iniciático desse ser. E um mestre que detém a total plenitude e o conhecimento cósmico, e o conhecimento do que chamamos da natureza oculta e esotérica das coisas, da obra divina, esse alcança a chamada quarta iniciação. Ele ainda não é, está longe de ser uma emanação, uma consciência no nível que eu falei antes dos tais deuses, agnivatas, pradhyápatas, etc. Vamos esquecer esses caras por enquanto, porque eles estão muito, muito elevados, mas fazem parte da hierarquia do sistema solar. Então imaginem seres dessa natureza que são responsáveis pelas rondas, cadeias, períodos evolutivos de todos os reinos de um sistema solar inteiro, não só no nível físico. Estamos na quarta ronda aqui na Terra porque vivenciamos uma experiência espiritual dentro do plano físico tridimensional, e isso já veio de outros planos, passa pelo físico e retorna a outros planos superiores. Isso significa que, por exemplo, o nosso sistema solar tem muito mais do que 9, 12 planetas físicos. Existe uma gama muito maior de planetas, de orbes não físicos, que já ainda não se densificaram, e aqueles que já saíram da matéria. Planetas que são, como seres vivos que são, como a nossa Gaia, a nossa Terra, planetas que já existem só no astral, planetas que existem só no plano mental, na percepção e realidade mental, átmica, búdica. Ou seja, nós temos para mais 70 planetas, somando tudo, em todos os aspectos interdimensionais no nosso sistema solar. Imagine gerenciar isso tudo. Ou seja, isso deixa bem claro que, embora exista, como eu já falei anteriormente, intercâmbio entre hierarquias de outros sistemas, né? O pessoal não vem de Sírios, não vem das Pleiades, não vem lá de outros sistemas para cá fazer o que a hierarquia daqui dá conta muito bem, obrigado, de sobra. Então, existe um equívoco por parte de muitas pessoas que até pensam que canalizam um ser extraterrestre e, na verdade, muitas vezes, eu não estou generalizando, muitas vezes não é. Mas os seres, obviamente, eles topam qualquer parada para que a luz e todo o processo de emanação de luz e a ascensão espiritual, a eclosão espiritual, se resolva. Quer acreditar que eu sou de Sírios? Tudo bem. Deixa eu trazer meu colega de Sírios, porque ele está aqui trabalhando, mas no outro nível que você não tem ainda como compreender. Mas ele está aqui. Mas tudo bem, se você acreditar que ele que faz isso aqui, que você acha que faz, beleza. Não tem problema. As hierarquias espirituais, até mesmo no mais simples terreiro, numa missa, numa evocação do muezzin na mesquita, em tudo quanto é lugar, a nível religioso ou a nível não religioso, puramente mental, metafísico, é o que ocorre. Porque nós, erroneamente, ainda não temos um termo mais apropriado em relação a isso tudo, fora a espiritualidade e fora a religiosidade. Isso tudo é uma grande ciência sideral.
uma grande ciência cósmica. E o que ocorre aqui faz parte, obviamente, do que eu falei até então, e o que eu tenho falado em outras lives, de um cronograma de trabalho superior. Queira você ou não, engajado esteja ou não, isso é uma questão de tempo, porque o universo tem a eternidade para você se engajar. Até a página 2. Então, voltando ao assunto, um mestre que ainda não está nesse nível aí, embora ele abarque o sistema solar todo, um mestre, ele, quando chega à chamada quarta e última iniciação cósmica esotérico-oculta, ele tem pleno e total domínio do processo consciencial, do conhecimento aplicado e, principalmente, em poderes que no Tibete são chamados de siddhis, poderes sobrenaturais transcendentais. E que muitas vezes muitos iniciados daqui mesmo encarnado conseguem. E que, obviamente, no nível que a humanidade ainda está, a abertura para isso não pode ser possível. Tá? Ninguém ainda aqui tem condição de ser um Jedi. Eles estão muito acima disso. E um grande mestre, um mestre chega a esse nível. Tá? De total e pleno domínio do seu conhecimento cósmico, do processo do mecanismo evolutivo da própria Terra, do planeta, do gerenciamento disso, principalmente das raças do ser humano aqui na Terra, que ainda não alcançamos o grau de humano total, o verdadeiro Adam Kadmon, ainda estamos em busca disso. E isso tudo faz parte de um cronograma. E quando um mestre chega a esse nível, ele é considerado já um ser que não encarna mais só voluntariamente, já há muito tempo, mas aí é definitivo. É considerado, no linguajar mais popular esotérico, de divino mestre. Até então, ele era um venerável mestre, ocupando um patamar evolutivo X, e depois ele eclode para um outro superior. E quando ele chega a esse estágio da quarta iniciação, no divino mestre, ele pode ser, se isso acontecer numa encarnação, ascender em corpo físico, o que o torna ascenso. Então, um mestre espiritual, como um El Morya, um Kuthumi, uma mestra Nada, Portia, Serapis Bey, Chualku, Saint Germain e tantos outros que a grande maioria desconhece, os grandes mesmo são anônimos, e os que não são, como já coloquei anteriormente, têm uma missão para isso. Esses têm pleno domínio e são considerados no sistema solar como adeptos. E alcançando o grau definitivo dessa quarta iniciação, são considerados dentro da nomenclatura esotérica védica de arhats ou arhats. Um superadepto. Adepto. Adepto, olha o termo. Tá? Justamente isso os distingue das hierarquias superiores do sistema solar. Para ter uma ideia melhor disso, basicamente, teoricamente, nós classificamos, ou são classificadas as interdimensões, a interdimensionalidade, as frequências diferenciadas evolutivas ou realidades existenciais, vulgarmente chamados de planos de existência, tá? Dentro do nosso processo evolutivo, conhecidos como 7 planos. Cada um dos planos, ou realidade existencial, ou tudo aquilo que eu falei, escolha você o termo, onde 1% é o plano físico, no universo inteiro, 99% está além do que os nossos sentidos, os 5 sentidos conseguem captar, mas os nossos outros sentidos captam.
Por enquanto, é chamado de paranormal uma coisa que, na verdade, é normal. Enfim, cada plano, cada nível desses tem mais 7 subníveis ou 7 subplanos. Por exemplo, o plano físico tridimensional que nosso corpo ocupa, e nós estamos aqui nos manifestando nesse corpo e nessa dimensão tridimensional, tem 7 subníveis. Do mais denso para o mais sutil, terra, água, ar, fogo, terceiro, segundo, primeiro éter. Éter é físico. A gente não vê, ele não percebe, mas é físico. Corpo etérico é de natureza física, extremamente sutil, mas é física. A partir disso, nós temos, não existe uma divisão, a frequência vai se alterando, e um estágio intermediário nós chamamos de primeiro umbral, e depois passa para o plano astral, também com 7 subníveis, mas a maioria conhece mais com o baixo, médio e alto astral. Depois vem o plano mental. Notem, plano astral, plano das emoções. Plano mental está acima. Então, o mental, mesmo concreto, e principalmente o mental abstrato, que é o intuitivo, é mais sutil. Se está acima do astral, que é o emocional, é mais sutil que o emocional. Então, o verdadeiro processo mental está acima em termos de frequência do emocional. Mas precisamos do emocional para aprendermos a lidar com ele. Nós criamos karmas aqui pela emoção. Lembrando que o mental ele é mais sutil. Não estou falando da mente intelectiva, intelectual. Estou falando da grande mente. Vide Hermes Trismegistus, Caibalion, Tábua de Esmeralda, etc. Os ensinamentos do Cristo, do Buda, dos avatares, dos bodhisattvas, etc, etc, etc. Então, onde eu quero chegar com isso? Você tem, obviamente, dentro desse processo, para ter uma ideia, o plano físico, o plano astral, o plano mental, o plano búdico, o plano átmico, ou seja, o búdico, raríssimos, só os grandes iniciados conseguem mentalmente conceber e se comunicar com o plano búdico. O plano búdico é a 5ª dimensão, vamos dizer assim, do nosso esquema evolutivo. Acima dele já ainda está o átmico, ou nirvana, paranirvana e mahaparanirvana, ou anupadaka, adi... Bom, a nomenclatura agora não importa. Em termos siderais, em termos cósmicos, imagine, nós não conseguimos conceber totalmente o plano búdico, raríssimos. Num estado de inspiração e meditação sublime, chegamos a esse patamar, despertando o nosso corpo búdico, nossa mente búdica, nivelando com essa frequência naquele plano existencial, naquela realidade existencial, naquela frequência. Raríssimos. A maioria, no máximo, chega ao baixo astral, infelizmente, neste planeta atualmente. Poucos chegam ao médio. Por exemplo, nosso lar está no início do médio astral, está saindo do baixo. E já está numa frequência bem interessante. Né? Estou falando de coisas muito superiores ainda. Então, se aqui nós estamos ainda nesse nível, engatinhando em termos cósmicos, imaginem, esses 7 planos, na verdade, são os 7 subníveis do plano físico cósmico. Existe o plano astral cósmico, o plano mental cósmico e assim por diante. Então, por exemplo, anjos, hierarquias mahadévicas e esses seres gerenciadores do sistema solar e de outras hierarquias de outros sistemas, que mencionamos aqui, que os antigos chamavam de deuses, estão nesse nível já, nível cósmico. Que o mestre ainda não chegou, mas está no caminho, principalmente se ele já for um arhat ou um adepto. Então, esse reencarna, eventualmente, e
um ser desse estimula e permite, observem bem, ele permite que pessoas como nós, mas que possuem uma virtude ou um rol de virtudes, pessoas de pureza de alma, pureza de propósito e senso de propósito objetivo e firme dentro da espiritualidade, e pessoas com senso devocional muito grande e, principalmente, engajadas ou por se engajar ou estar dispostas a se engajar desinteressadamente, por puro amor, em trabalhos em prol da humanidade, esses caras, essas pessoas, viram discípulos desses mestres. No ocultismo, principalmente védico, e também no Antigo Egito, se qualificavam essas pessoas de Mahatmas. Maha vem de grande, significa grande em sânscrito, mais especificamente em Devanagari, a linguagem dos Devas. E Atman quer dizer alma, Mahatma, grande alma. Mahatma Gandhi, uma grande alma. Chico Xavier, um Mahatma. Joana Angélica, que hoje é Joana de Ângeles, um Mahatma. Um Frei Damião, uma Irmã Dulce, Mahatma. Esses são discípulos de mestres ascensionados. Discípulos mesmo, para valer. Obviamente, e muitos outros que veneram, que adoram, que estão ligados a um trabalho relativo aos mestres e à grande fraternidade branca, não ficam atrás, mas estão no caminho para essa abnegação que um Mahatma tem, que é, já da parte deles, um caminho definitivo para ingressar definitivamente no rol iniciático da grande loja branca, da grande fraternidade branca, que ocorre no subterrâneo do planeta, tá? Ligado completamente ao grande templo de Luxor, no Antigo Egito, sob a égide do mestre Ascenso Serapis Bey, para dar início ao seu processo. Então, essa questão de curso para mestre ascensionado, curso para ascensão, vibrações cósmicas, galácticas, que estão mexendo com a pineal para acelerar a ascensão, a natureza não dá saltos. Vão com calma. Isso vai ocorrer sim, mas não é desta forma que ocorre. Senão você vai estar no atropelo de manvantras e manvantras de evolução. E o intermediário entre esses deuses do sistema solar, vamos chamar assim por enquanto, tá? E os grandes mestres são chamados Manus, ou Mahanus, que os egípcios chamavam de Mehenes. Tanto que o faraó Narmer, o faraó da unificação do Alto Egito com o Baixo Egito, formando em aproximadamente 4.000 a.C., o primeiro país do mundo, o primeiro Estado soberano a nível temporal e atemporal do mundo, e assim permaneceu por milhares de anos até surgir um outro lugar, tá? Se intitulando Estado soberano, um país. E o faraó Narmer, quando ele faz isso, ele é reentronizado, rebatizado como Menés, ou Merenés, que quer dizer Manu, ou seja, o condutor da humanidade
no seu processo, um condutor de uma raça, na verdade. Então, temos um Manu para cada raça e um Manu para as 7 raças. Um Manu para cada Honda, que é um ser que não tem como conceber a sua evolução espiritual. Isso tudo é grande loja branca. Isso tudo é grande fraternidade branca. E esses seres realizam algo simplesmente fantástico, que é gerenciar, dimensionar, ou melhor, redimensionar, filtrar, adaptar para a nossa realidade, para o nosso processo evolutivo dentro de uma frequência que a gente aguente, os chamados 7 raios. Não confundir com raio com cor. Para um efeito didático e de distinção, os raios são associados a cores, mas estão longe de ser só uma escala cromática. E não são somente 7. Eles funcionam como as sefirot da árvore da Cabala. Vão filtrando, os mestres vão filtrando o potencial desses raios para o nosso processo evolutivo, onde cada um expressa, são 7 qualidades diferentes de energia, vamos ficar nos 7 por enquanto, que vão se manifestar numa frequência adaptada, onde cada um aqui, dependendo do seu tronco espiritual evolutivo, vai manifestar mais ou menos a expressão desse raio gerenciado por um mestre. E geralmente você tem afinidade com tudo que concerne ao, entre aspas, assunto do raio e, consequentemente, dos mestres ou Chohans ou diretores divinos que viabilizam essa energia cósmica logóica para o nosso processo evolutivo, para esse gerenciamento. Então, os 7 raios não são 7 cores. E a literatura sobre isso é vasta, vocês podem procurar, mas se atenham à essência da manifestação do raio, principalmente nos caracteres físicos e psicológicos da ação da vontade no ser humano, onde todos precisamos, para eclodir neste planeta, desenvolver plenamente as qualidades, as virtudes de cada um desses raios, com uma identificação primeva nesta encarnação e, no geral, em todas, de acordo com a sua assinatura de alma, a sua assinatura cósmica vibracional, tá? Com um raio específico, perfazendo, na verdade, uma trindade, onde 2 se manifestam de uma forma um pouco menor, mas fazem parte do processo. Isso é que vai mudando porque precisa. Se você desenvolve muito um aspecto de um raio específico e não desenvolve tanto outro, vai precisar reencarnar para desenvolver todos eles no seu aspecto e vivenciar plenamente, adquirir a prática do conhecimento plenamente para alcançar um grau onde você não precise mais encarnar, seja uma alma livre e com a aquisição e aplicação do conhecimento iniciático, futuramente um mestre. Então, a grande loja branca, a grande fraternidade branca universal, que teve seu início aqui no plano físico da Terra, embora já existisse há muito mais tempo, da região ali do Roncador, chamado Templo de Ibês, e depois no deserto de Gobi, na Mongólia, tendo um assessoramento de hierarquias, ou seja, esses chamados deuses, ou agnivatas do sistema solar, juntamente com Kumaras, que também são outros seres excelsos, que esses já fazem parte de manvantaras anteriores, períodos anteriores, tá? Que estiveram aqui como Sanat Kumara, gerenciando todo esse processo, fincando isso definitivamente na Terra para a sua evolução
depois da etapa dos pitres lunares. Enfim, temos a cadeia de Mercúrio, de Hermes, cadeia de Vênus, que tem uma ronda à nossa frente, a cadeia de Marte, e até chegar aqui na Terra. E assim vale para o Sistema Solar todo, lembrando dos planetas físicos e não físicos, assim como a própria Terra tem as suas contrapartes, que já mencionamos aqui, como realidades existenciais ou planos, as suas contrapartes não físicas, interdimensionais, multidimensionais. Assim como nossos próprios corpos, nossos veículos de manifestação para cada uma dessas realidades. Então, queridos, vale a pena se aprofundar nisso e fechar essa ligação com esses seres, e são eles que gerenciam tudo que acontece nas igrejas, nas religiões, no sentido real espiritualista, da espiritualidade. São eles que gerenciam as hierarquias de luz, por exemplo, dos médicos do espaço. Estão sob a égide desses seres, da grande loja branca. Tudo que acontece no planeta faz parte do gerenciamento deles, obedecendo, obviamente, e respeitando, obviamente, o livre-arbítrio do ser humano, né? Mas cumprindo o seu cronograma de trabalho relativo ao plano divino. Eles, a grande loja branca, é o verdadeiro governo oculto do planeta. Termo que, de uns tempos para cá, sofreu uma apropriação indébita, para falar de uma forma bem branda, né? E hoje, infelizmente, é ligado, e reconhecidamente pela maioria, a uma questão negativa relativa à nova ordem mundial, etc. E governo oculto do mundo não é nada disso. Existe, obviamente, um governo paralelo, oculto, etc. e tal, mas o verdadeiro governo oculto é da grande loja branca, e são compostos, a grande loja branca é composta por seres desse nível, chamados de Illuminati. Illuminati não tem nada a ver com essa corja que se apropriou desse nome e é assim reconhecida. Illuminati, como o próprio nome diz em essência, e na etimologia da palavra, são seres iluminados. Alcançaram a maestria, alcançaram a iluminação. Buda é um Illuminati. Cristo é um Illuminati. São seres iluminados, alcançaram essa questão excelsa. Esse é o verdadeiro governo oculto do mundo. E no período que nós estamos atravessando, nessa transição planetária, independente da transição planetária, tudo aquilo que enxergamos, vivenciamos, faz parte de uma apresentação para nós sobre o que realmente queremos das nossas vidas, não somente da nossa vida física, mas estamos encarnados. Temos que começar por aqui. O que realmente queremos? É uma oportunidade de rever, como todos vocês já sabem, mas vale sempre a pena lembrar, rever valores, rever conceitos. Quando você tem um conceito arraigado sobre uma coisa, aquilo já não é mais aquilo que você pensa que é. Até onde vai o que chamamos de conceito? O que é realidade? A sua, a minha? Quais são as suas prioridades? O que você priorizava antes que agora você enxerga como supérfluo, de terceira, quarta, quinta categoria? Você está conseguindo enxergar o que realmente é importante para a sua vida, não só física, mas espiritual? Como você está interagindo com isso aqui e a sua ligação com a sua egrégora, com os seus mentores, com seus mestres espirituais e com tudo aquilo que te acompanha, desde lá de baixo até lá em cima, fazendo parte de um todo, para que se passe pela brasa sem se queimar, como diz o livro do Apocalipse? Até você, ateu, embora muitos ateus estejam mais avançados que muitos que se dizem espiritualistas religiosos, que tratam a espiritualidade como algo da moda. Ah, vamos experimentar isso aqui, que gente tanto fala.
Falei isso na outra live, não vou ficar me repetindo. Então esse é um grande momento para reconhecer, identificar e permitir que a luz divina entre. E que, obviamente, esses seres, a grande loja branca, eles se afastam. Eles abrem caminho para que você se enxergue com o seu Deus, o objeto da sua fé. Eles fazem parte do processo do gerenciamento evolutivo humano. E em algum momento, você fará parte disso. Bom, pessoal, fico por aqui, por enquanto. Renovaremos esse tema e alguns outros em futuro breve. Agradeço mais uma vez a vocês todos que aí estiveram me ouvindo. Tirem as suas conclusões, ouçam seu coração, trabalhem na sua mente e não lute contra as trevas, lute a favor da luz. Seja proativo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também ao Dorim, a Karen, Clarissa, a equipe do TV Galáctica por mais essa oportunidade, essa abertura. Fiquem com Deus. Namastê. Tchau, tchau.